Desafiando todo e qualquer prognóstico, Milei está transformando a Argentina. Mas a situação dos hermanos ainda não é nada favorável. E o que mudou, o que Milei fez, qual a situação antiga e atual da Argentina e os próximos desafios que ele poderá ter num futuro próximo, é tudo isso que você vai ver nesse vídeo. E inclusive eu já fiz um vídeo sobre a crise na Argentina, que não é de ontem e não é de hoje. Ele tá aqui no card. Eu tô sempre por aqui para falar sobre esses assuntos que tangenciam a economia, finanças e dinheiro. Finanças pessoais por completo. Tudo que impacta o nosso bolso. Então se curtir esse tema, já vou te convidando a se inscrever aqui no meu canal. Eu tô sempre por aqui. Enfim, continuando. Para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o governo atual de Milei, que é muito controverso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, pelo menos para nível de comparação. Porque se você não sabe, há 6 meses atrás, a última gestão da Argentina, de Alberto Fernandes, entregou o país com inflação de quase 300%. Para você ter uma noção do quanto isso é grande, uma das últimas grandes inflações do Brasil que ocorreu após a pandemia foi de cerca de 15%. Ou seja, o que rolou na Argentina foi uma catástrofe de perda de valor monetário. Por um breve período, inclusive, a Argentina chegou a ter a maior inflação da América Latina, superando até mesmo a Venezuela. E a inflação impacta toda a população, do mais rico ao mais pobre, mas principalmente o mais pobre, porque o mais rico consegue ter ferramentas de transpor essa barreira inflacionária, seja tirando seu dinheiro do país ou mesmo imigrando. Mesmo assim, a população como um todo também cria suas artimanhas para escapar desse risco inflacionário, como fazendo transações em outras moedas, principalmente o dólar, que é uma moeda forte. Em criptomoedas também, que se tornou até comum no auge da crise da Argentina, e isso acaba impactando até mesmo os turistas, porque surgem as famosas casas de câmbio não convencionais, que por vezes dão golpes nos turistas, e na maioria dos casos eles fazem a troca por um câmbio bem maior do que o oficial do governo. É porque com crises sem precedentes no valor de uma moeda, quem sabe o valor mesmo? Sem contar os efeitos disso para o desenvolvimento do país, para a economia como um todo. Porque mesmo que o governo trouxesse subsídios, colocasse dinheiro aqui, investisse ali, o desenvolvimento da Argentina era muito impactado. Os juros oficiais chegaram a cerca de 120%. E o Banco Central, o órgão do governo que teoricamente serviria para estabilizar a moeda, ele não tinha nem ferramentas, porque as reservas cambiais foram completamente liquidadas, ou seja, não tinham nem o que fazer. Esse momento ruim atingia até mesmo a maior paixão dos argentinos, o futebol. Não à toa que os clubes argentinos estão num marasmo absoluto nos últimos anos, e o último título da maior competição da América do Sul, que é a Libertadores, só foi conquistada por um argentino em 2018. Nos últimos anos, eles têm sido basicamente fregueses dos nossos clubes brasileiros. Então, revoltada, a população elegeu um louco, um maluco chamado Javier Milei. Essa foi a manchete da maioria dos jornais um dia depois do atual presidente ser eleito com cerca de 15 milhões de votos. O presidente com mais votos a ser eleito na Argentina. E desafiando qualquer prognóstico ou qualquer histórico presidencial, não prometeu mundos e fundos na sua primeira coletiva de imprensa. Ele não prometeu que a Argentina ia virar dos Estados Unidos uma Suíça da vida. Ele disse, foi basicamente resumido em uma frase: no hay plata. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. E essa frase viria a resumir as medidas que ele tomaria na sua gestão, sendo nesses últimos 6 meses bem mais pragmático do que os discursos de campanha, do que os memes pelo qual ele ficou conhecido. As principais medidas foram no caminho de buscar o déficit zero, que é basicamente um governo arrecadar mais do que gasta. Para isso, ele viu a necessidade de cortar gastos, de diminuir o pessoal do governo, evitar aumentos robustos para políticos e pessoas como ele define a casta, emitindo milhares de funcionários, cortando cerca de 35% dos gastos públicos e subsídios em ônibus em setores diferentes, revendo mordomias, suspendendo obras por 1 ano, além do fim da publicidade em jornais. Ou seja, além de cortar tudo, ele ainda cortou a própria propaganda do governo. Sem contar algumas medidas mais específicas, como a do setor imobiliário. Vale ressaltar que o maior projeto dele, inclusive, ainda nem entrou em vigor, e ele só foi aprovado ontem no Senado, uma votação apertada. Ou seja, tem muita água para rolar ainda com a economia da Argentina. Mas é fato que, de uma forma ou de outra, as economias já vêm repercutindo positivamente, e não só no Brasil, como na América Latina, como no mundo todo. E não só eu que está dizendo, mas o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que sempre costuma avaliar gestões e governos pelo mundo. A previsão para esse ano é de inflação de cerca de 100%, o que, claro, é absurdo. Mesmo assim, é bem melhor do que a situação que estava de quase 300%. Além disso,
cada vez mais exportação do agro argentino, o país tem conseguido uma certa estabilização, principalmente do câmbio. Assim, o próprio Banco Central, que antes não tinha reservas, hoje já está conseguindo ter um fluxo positivo de dólares no país. E o governo já conseguiu ter um superávit histórico, algo que não ocorria há pelo menos uma década, e algo também que não é tão comum na Argentina. Essa transformação foi classificada pelo próprio FMI como ousada e ambiciosa, porque a Argentina teve uma retração da economia, cortando gastos e subsídios para tentar controlar a crise da moeda. Ou seja, o que ele fez foi reduzir os gastos do governo para dar uma certa estabilidade à moeda. Outras mudanças positivas foi a queda no valor dos aluguéis e mesmo uma pequena queda industrial na produção. Já há a tendência de uma recuperação nos próximos meses e quiçá já no próximo ano. Sem contar que a Argentina também está vendo o risco do país cair abruptamente, o que significa que os olhares do mundo para o país têm sido cada vez mais olhares positivos com o futuro da Argentina. Com isso, a bolsa de valores da Argentina tem explodido por lá. Várias ações como o Mercado Livre têm se destacado com as expectativas de uma melhora certa na Argentina. Só que, como a gente sabe, nem tudo são flores, há uma parte negativa nisso tudo. Uma vez que inúmeros setores acabaram direto ou indiretamente sendo prejudicados, ainda mais setores que eram fortemente ligados a subsídios do governo ou outros incentivos. Como já disse, o próprio setor industrial, com o governo suspendendo obras públicas por um ano, acabou reduzindo suas atividades. A Previdência Argentina, que é custeada pelo Estado, também viu cortes e viu seu dinheiro se desvalorizar com o tempo. A pobreza hoje no país é de cerca de 57%, um número bastante elevado desde o último ano. Sem contar que há tempos não vemos manifestações como tem ocorrido na Argentina, principalmente ligadas a universidades e a setores mais ligados à oposição. Até porque alguns deles sofreram cortes e estão insatisfeitos com as políticas de Milei. Talvez a melhor notícia para Milei nesse tempo todo é que ele conseguiu manter uma taxa de aprovação e popularidade muito elevadas. E isso pode fazer toda a diferença numa eventual transformação da Argentina, porque para ele conseguir implementar as suas mudanças, ele vai precisar de apoio e, logicamente, na cabeça dele, no mundo das ideias, ele vai tentar fazer essas transformações de forma mais rápida possível que afete negativamente o menor número de pessoas, até para não afetar também a sua própria popularidade. Até porque a crise argentina não é de 6 meses para cá e também não é de um ano para cá. Ela vem se prolongando aí há décadas e as pessoas estão sentindo impacto, principalmente com a inflação agora. Mas a crise é muito mais profunda. Está intrinsecamente como a Argentina vem lidando com a sua economia, as mudanças que a Argentina vai precisar, talvez para ao menos se estabilizar no curto prazo e buscar um crescimento mais sustentável a longo prazo, são profundas. Eu não sei se de fato Milei vai conseguir mudar o panorama do país, mas o que ele já tem feito tem que ser visto pelo menos como positivo. Porque a inflação é o que mais afeta na vida das pessoas, caindo principalmente sobre os mais pobres. E uma redução como já ocorreu, de fato, inclusive nesse mês a inflação já foi de 8%, o que é alto, só que bem menor do que a registrada em anos anteriores. E isso já é algo bem prático e positivo para a vida dos milhões de argentinos. Então, por tudo que eu te falei, a situação da Argentina não é nada boa, é dramática ainda. Há um longo percurso que Milei deve seguir para superar todas as adversidades dessa crise econômica. Ele também deve tentar manter um certo grau de popularidade, até porque sem popularidade um governante não vai conseguir implementar suas ideias. O mais surpreendente disso tudo é que ele tem feito a maioria dessas mudanças num curtíssimo prazo e sem ter um apoio massivo na Câmara e no Senado. Mesmo assim, ele tem conseguido fazer negociações e até ontem, inclusive, ele conseguiu aprovar o seu maior plano, que é a Lei Ônibus, a lei de base que de fato fomenta uma mudança estrutural na economia argentina, buscando privatizar empresas, dar mais liberdade ao país, atrair empresas estrangeiras. Até você deve ter notado que Milei recentemente se reuniu com Elon Musk e Mark Zuckerberg, isso tudo para atrair empresas, para essas empresas estrangeiras entrarem na Argentina, outras se desenvolverem por lá e a Argentina conseguir criar uma indústria própria, tecnologia, outras indústrias e outros setores, dessa forma e se desenvolvendo aos poucos e gradualmente. As estimativas conseguem um crescimento já de 5% em 2025, mas para isso Milei vai ter que acertar muito, buscar tornar o país mais acessível, tornar o ambiente mais seguro para negócios e também dar uma estabilidade fiscal, uma segurança maior na moeda, como também uma segurança jurídica maior. Enfim, há um longo caminho que Milei deve percorrer. Não estou dizendo que ele está completamente certo ou completamente errado, mas pelo menos a minha visão já trouxe algumas mudanças positivas e que tem alterado ativamente o estilo de vida argentino para melhor, isso em apenas 6 meses. A crise que ele pegou é gigantesca, não é qualquer um que pegaria o rombo que foi deixado, pelo menos por Alberto Fernandes, mas não apenas por ele, mas por inúmeras gestões fracassadas na Argentina que tem enrolado aí há décadas. Então, hoje a situação da Argentina ainda é bem dramática, não é uma maravilha. Inclusive esses dias uma tia minha viajou para lá e teve que andar para todos os lados com uma pilha de dinheiro, com pesos argentinos, que hoje valem
praticamente nada, e por isso todo mundo tem que andar com seu maço de dinheiro. Enfim, veremos o que Milei vai fazer daqui pra frente. O último vídeo que eu fiz sobre ele, sobre a situação da Argentina, foi no canal das eleições ainda, falando sobre a crise argentina, falando sobre essas eleições. Veremos quando eu farei um vídeo novamente. Espero que daqui a 1 ano ou 6 meses, torcendo pra Argentina mudar, porque eu sempre vou torcer para os países melhorarem, crescerem, claro. Até porque isso é positivo para o Brasil também. Ainda mais um país tão próximo e já esteve anos em crises. E você pode acompanhar essa história toda, esse desenvolvimento ou não, essas medidas boas ou ruins de Milei que estão e serão implementadas, sei lá, daqui a 1 ano ou 6 meses, no futuro, claro, se inscrevendo, continuar aqui com a gente, aprendendo todos os dias, geralmente sobre investimentos, geralmente sobre economia, geralmente sobre finanças, mas também sobre a situação de outros países, que poderão até vir a ser exemplos para o nosso Brasil. Claro, o Brasil está muito melhor e mais estável do que a Argentina. Enfim, deixe seu like nesse vídeo se você curtiu a temática, se você gosta de vídeos assim. Aliás, me conta a sua opinião sobre o Milei. Eu sei que ele é bem polêmico, ele divide opiniões, e você está aberto aí a colocar o que você desaprova no governo dele, o que você aprova, e dar sua opinião sobre ele. Enfim, o vídeo é esse e até a próxima.